Doutor Paulo, qual é a idade ideal para fazer o facelifting, a cirurgia de face? E que história é essa de que a pessoa tem direito a 3 cirurgias durante a vida? É uma cota? Não, eu acho que é o seguinte, a idade ideal é de 45 a 55 para mulher e para homem um pouquinho mais tarde, de 55 a 65. Mas em relação a essa cota de facelift, é porque é uma cirurgia que não pode ser repetida à exaustão. Se você faz muitos facelifts, por melhor que seja o cirurgião, a pessoa vai ficar com uma cara mais operada e uma cara mais artificial. Então, eu acho que 3 é uma boa cota, porque você faz um nessa fase de 50 anos, depois faz um último com 60 e poucos, e um último facelift com 70 e poucos. Mas também você pode fazer só um e não fazer nenhum outro, fazer um mais tarde. Os homens, por exemplo, às vezes fazem um mais tarde, não fazem tão cedo, mas não é uma cirurgia para se repetir tanto. Fazer muitos facelifts não dá certo. Vou acrescentar uma pergunta mais pessoal minha aqui. Por exemplo, eu tenho uma certa resistência a essa ideia. Quais são as principais resistências das pessoas à ideia de que isso é um procedimento normal, um recurso bacana? Olha, eu acho que é muito em relação ao que as pessoas querem de resultado natural. A resistência das pessoas é muito em relação à artificialidade do resultado. Tudo que se nota que a pessoa fez, você não quer fazer. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de mudar também. Mudanças de uma mudança qualquer no rosto, no olhar, mudança no sorriso. Então, eu acho que isso é o maior medo de cada um, é o medo de uma mudança. Mas quando você considera a naturalidade do resultado, eu acho que é um método válido e é uma coisa que você pode fazer se está se incomodando. Agora, também não há nada que seja obrigatório, você não precisa fazer uma face, mas se você está querendo fazer e está com vontade, você pode ter certeza que vai ter um resultado bem natural. Não, isso aí seria a próxima pergunta. Hoje é mais comum homens procurarem essa cirurgia? Está acabando esse preconceito, digamos assim? Olha, antigamente era mais um político, um artista, mas hoje em dia isso mudou muito. Começa muito pelos olhos, né? Que é uma cirurgia que os homens fazem muito, tirar as bolsas, né? Parece que a pessoa bebeu muito. Às vezes é uma coisa genética, a pessoa já tem aquela tendência às bolsas palpebrais. Então é uma cirurgia que os homens fazem muito. Mas hoje em dia aumentou muito a minha incidência de cirurgias de face em homem. E eu acho que isso deve-se muito à mudança das técnicas e à naturalidade dos resultados. Quer dizer, os homens perderam um pouco de medo e estão assumindo mais esse lado vaidoso. Você vê que esse mercado de cosméticos masculinos aumentou, os homens têm tratado da pele, quer dizer, como isso também é parte do pacote. Mas as mulheres ainda são maioria a procurar a cirurgia? As mulheres são 90%. 90% dos casos de facelifting é de mulheres e 10% de homens. Mas tem vindo cada vez mais, eu opero muito homem. E tecnicamente é muito diferente a cirurgia, porque o homem tem barba, enfim, é outra constituição, né? Tem diferenças. Eu acho que o homem, principalmente as cicatrizes, elas têm que ficar muito bem disfarçadas, que o homem não tem nada para disfarçar a sua cirurgia. Ou seja, a mulher tem o cabelo, tem a maquiagem, tem um brinco. Tudo isso são pequenos truques que você pode usar para disfarçar. E também há o problema da barba, porque ao você puxar o rosto, principalmente a região do pescoço, a região cervical, não tem jeito. A barba vem um pouco atrás. Então, o problema do facelift do homem é que a pessoa vai ter que fazer barba atrás da orelha. Da nuca. Aqui. Ou então fazer, por exemplo, um laser também, que pode ser um complemento. Você faz a cirurgia e depois de uns meses faz um laser depilando aquela área da barba, para você não ter a barba, porque a barba realmente ela vai subir, e ela vai subir um pouquinho atrás da orelha. Mas aí é até complementar fazer um procedimento depois o outro. Mas tem que ser explicado, porque senão você vai reclamar. Mas olha, como é que eu fiz agora a cirurgia e estou com barba atrás da orelha? Então, quando a pessoa vai fazer, eu já explico que vai ter que fazer esse Então, cuidado. as cicatrizes para o homem, então, ficam aqui atrás? Elas contornam a orelha, né? E vem aqui atrás da orelha também para fazer a região do pescoço. Para a região do pescoço ou cervical, a gente tem que fazer uma cicatriz atrás da orelha. E por fazer assim, na hora que a gente vai puxar, vem um pouquinho da barba. A diferença maior é essa e também em relação aos homens, é muito pouco comum a gente tirar a pele na pálpebra inferior. A maioria das vezes que eu tiro a gordura, eu tiro por dentro do olho, que é um método chamado transconjuntival. Então você tira só a bolsa por dentro e não corta a pele. Então não tem cicatriz. Fica um pouquinho mais de pele, então, mas dá um certo grau natural. Eu acho que a diferença maior é fazer um pouquinho menos no homem. O homem tem que ser mais natural ainda. A busca, então, no sentido do estado da arte, da sua atividade,
é que não se perceba, que fique absolutamente natural. Essa é a boa cirurgia. O meu objetivo é fazer uma cirurgia que ninguém perceba que a pessoa fez. Que pareça que ela tirou umas férias, mudou o cabelo. Arrumou namorado. Arrumou namorado, está namorando, viajou, foi para um spa. Essa é a cirurgia que, para mim, é uma cirurgia interessante. Muitas vezes as pessoas não querem esse resultado, mas não vem para mim, vão procurar outros médicos, porque cada um vai selecionando também a sua clientela. A minha clientela é uma clientela mais sofisticada que também quer esse tipo de resultado. Ela quer uma melhora, mas não quer que se pareça artificial. Mas eu acho que isso aí, para mim, é uma cirurgia ideal, uma cirurgia que não se note que a pessoa está operada. E a questão do pós-operatório, depois de uma cirurgia de face, em quanto tempo que a pessoa pode estar circulando? Porque a questão do rosto, da face, é a nossa identidade, né? Assim, deve ser... Olha, a pessoa tem que contar com 21 dias para estar bem. 3 semanas, de 15 a 21 dias, a pessoa está bem e pode sair sem ninguém notar. Mas, desculpe, sem sair de casa, 21 dias? Não, a primeira semana, do ponto de vista médico, você tem que ficar em casa uma semana. Depois você pode sair. Agora, você vai ter marcas ainda da sua cirurgia. Tem gente que não se importa. Aqui no Brasil, as pessoas se operam muito e também não tem nenhum tipo de preconceito em relação a isso. Então, muitas vezes eu vejo que pessoas saem com uma semana de operado, assumem que fizeram a cirurgia e não estão nem aí, saem, vão aos lugares normais. Mas se você quiser aparecer para os seus amigos, para o seu trabalho, para a sua família bem, você tem que contar com 3 semanas mais escondido. Não é que você esteja doente, mas você vai ter marcas ainda, edema, um pouquinho de hematoma, isso pode acontecer. Olha, eu me botando no lugar do operado, eu esperaria 3 semanas. Qual é a graça de sair visivelmente Isso é pessoal, mas se a pessoa também trabalha, tem que voltar ao trabalho, quer voltar, às vezes eu acho que tem que assumir alguma coisinha, entendeu? Porque você não dizer nada também, as pessoas notam, fiz o olho, fiz uma lipo na papada, porque também não tem nada demais você dizer que fez uma plástica. Lidar com naturalidade. Se alguém elogiar, você pode falar, não é? Ninguém tem que botar isso no jornal, mas acontece que também ficar negando essas coisas tão segredas assim, eu acho que tudo que a gente queira esconder muito, acabam descobrindo. E tem novidades nas técnicas de cirurgia da face? Enxertos de gordura? O que... A gordura tem sido muito usada agora ultimamente, é um complemento. A gente sabe que essa gordura retirada de alguma forma de uma pequena lipo, através de seringas, ela tem células-tronco nessa gordura. E ao usar essa gordura como se fosse um preenchimento desses sulcos, um pouco para aumentar o lábio, a gente consegue corrigir bastante coisa e rejuvenescer essa pele a longo prazo. Então, toda a cirurgia de face, ultimamente, tem um pouquinho de enxerto de gordura, que é uma novidade, que é um complemento da cirurgia. Não é o que vai resolver a cirurgia, mas é uma coisa que a gente tem feito quase de rotina. Também a gente tem feito muitas vezes a retirada da bola de Bichat, que é aquela gordurinha que fica uma bochecha, esses rostos mais redondos. A gente tem feito essa retirada da bola de Bichat, que é uma gordura, por dentro da boca, também afinando um pouco o rosto. Aquele rosto super redondo, a gente faz com que ele emagreça um pouquinho. E o tratamento interno da musculatura, que antigamente não era feito, era só feito o tratamento na pele, o lifting tinha que ser muito esticado. Hoje em dia você então pode trabalhar a musculatura também, é como se desse uma estrutura interna e a pele fosse recobrindo essa situação. Então essas são as modernidades no lifting. Dessas 3 técnicas que você citou, pelo que eu entendi, então 2 sequer têm uma incisão. 2 sequer têm uma incisão. É uma injeção. Mas isso aí não são técnicas da cirurgia, são complementos da cirurgia de face. Porque a cirurgia de face tem que ter uma incisão, porque você tem que trabalhar a parte interna, trabalhar o músculo. Tem um pós-operatório, mas tem uma durabilidade de resultado. Porque você vê que essa cirurgia dura de 9 a 10 anos, dependendo da vida que a pessoa tem. Se a pessoa usa drogas, bebe muito, vai muito ao sol, emagrece, engorda, claro que a cirurgia não vai durar tanto. Mas se você tiver uma vida regular, fizer tudo normalmente, é uma cirurgia que dura de 8 a 10 anos. Com a tua vasta experiência e uma sensibilidade de psicólogo que você tem que ter também nesse ramo, quais são os maiores medos que você tem que tomar cuidado com que os pacientes se apresentam às pacientes? Olha, eu acho que o mais importante é ver se o que eu posso oferecer a pessoa está preparada. Porque em 3.500 casos de face que eu já operei,
muitas vezes a pessoa não está, quer mais do que eu posso oferecer. Então, se eu sinto alguma coisa nesse sentido, eu prefiro não operar essa pessoa. Se vem uma pessoa aqui, aquela mulher muito bonita, que já foi linda e que começou a envelhecer e ela não aceita aquilo, e é uma luta que ela vai perder. Porque por mais que eu faça, por melhor que seja o médico, a técnica, por toda a tecnologia que ela usar no mundo, ela não vai ter 20 anos. Então, para esse tipo de paciente, muitas vezes, elas esperam demais da cirurgia. Então, esse tipo de paciente eu não quero operar. Então, eu sinto que é uma coisa que devo parar por aí. Acho que como em tudo na vida, quanto a expectativa mais baixa, melhor vai ser a surpresa. Você bota a expectativa lá em cima, nada vai cumprir essa expectativa. Se você quer me dar uma melhorada, a plástica vai funcionar. E também aquelas pacientes que estão passando por algum problema maior, por exemplo, separou o marido, quer fazer uma plástica, não é uma boa candidata. Morreu a mãe, então eu quero fazer alguma coisa para levantar, porque a plástica não levanta nada, a plástica é a cereja do bolo. Você está bem, está maravilhoso, está tudo ótimo, está feliz, está bem acompanhado, aí você quer você olha no espelho e você diz, isso aqui não estou me gostando, todo dia eu vou olhar, isso aqui não tá... Aí a plástica funciona. E aí é um kick-off, a pessoa se sente bem, vai dar uma melhorada. Agora, se você espera mais do que eu posso dar, aí é melhor mandar para o psicólogo. Isso, vai fazer uma boa análise, né? Quanto às mini cirurgias, que são menos invasivas, elas resolvem até que ponto? Elas são uma alternativa? Aí não se opera o rosto todo? Como é que as mini cirurgias, eles podem fazer mini cirurgias em relação a pessoas que não estão preparadas para uma fase por saúde, por exemplo. Uma pessoa que está muito doente, quer fazer alguma coisinha, tem que fazer uma coisa menor. Mas mini cirurgia é mini resultado. Então, tem que ser uma cirurgia muito bem indicada. As mini cirurgias são interessantes para casos selecionados. Uma pessoa que, por exemplo, só tem o pescoço para fazer, aí pode fazer só o pescoço. Ou uma pessoa que esteja envelhecendo um pouquinho só no contorno, aí vai fazer apenas um mini lifting. Mas, na maioria dos casos, não são indicadas. Porque é melhor fazer uma face e ter um resultado mais duradouro. Quando é que é definitivamente contraindicada a cirurgia de face? Eu acho que pessoas muito jovens, tem gente que vem aqui, eu digo, espera um pouco mais. Hoje em dia tem muita coisa moderna também para adiar um pouco essa cirurgia de face, preenchimentos, os tratamentos com dermatologistas e problemas de saúde. Tem pessoas que, teoricamente, não podem operar. São problemas que têm de anemia ou cardíacos, problemas que são sérios e que mesmo que a pessoa queira melhorar alguma coisa, tem uma contraindicação médica. Além dessas duas contraindicações de idade médicas de saúde, a pessoa não tem saúde para operar, tem 80 e poucos anos, já tem um stent, operou o coração, não sei o quê, não podemos fazer uma cirurgia nessa pessoa. A gente não pode brincar de Deus. E também as contraindicações psicológicas, ou seja, você não está preparado e está exigindo muito da sua cirurgia. Então, esses três casos não podemos operá-los. A idade que você citou seria mulher a partir de 45? 45, acho que sim. E homem a partir de... a partir de 55, mas existem casos que podem ser operados mais cedo. Por exemplo, hoje em dia tem um novo mercado, que são essas pessoas que emagrecem 60 quilos. Então, são meninas jovens, têm 30 anos, 30 e poucos anos, perdem 60 quilos. Aí fica com o rosto como se tivesse 60. Aí eu posso operar mais precocemente, porque você tem que equilibrar um pouco a cabeça que elas têm jovens, com aquela perda de peso que teve tão grande, então ela pode indicar um pouco mais precocemente. Também nas sequelas de acne, porque às vezes a pessoa tem aquela marca de espinha muito grande e ao fazer um lifting, melhora muito. Então a gente força um pouquinho e indica um pouquinho mais cedo. Qual a maior alegria que você experimentou nessa sua experiência, o momento de grande gratificação do cirurgião plástico, qual é? Para mim, a grande alegria é chegar no lugar, ver alguém que eu operei, ninguém saber que ela operou, ela está feliz, ela me dá uma piscada de olho assim, que eu já vi que ela está satisfeita. Então, eu fico satisfeito de ver que a pessoa está bem, ninguém notou e que ela está satisfeita e está feliz. Essa piscadinha de olho é ótima. Eu acho que essa piscadinha já é uma coisa que ela fica, que diz tudo.